Olá pessoal, vamos dar continuidade a números complexos. Hoje eu vou falar do número complexo no plano cartesiano. Já falei na outra aula, só que nessa aula eu vou dar uma atenção maior. Vou falar sobre o ângulo, né, o argumento e a escrita do número complexo na sua forma trigonométrica, certo? O plano, vou começar então, só retomando rapidinho, que a gente escreve algebricamente um número complexo da seguinte forma: Z é igual a A mais BI, onde a gente vai ter aqui o nosso a parte real, e o B, a parte imaginária. E a gente pode fazer operações com os números complexos, soma, subtração, multiplicação, divisão, e por aí vai. Bom, o número complexo ele pode também ser representado como um par ordenado. Eu tenho um número complexo Z igual a A mais BI, isso aqui ainda pode ser representado da seguinte forma, onde a parte real vai ser referente ao eixo, né, do conjunto dos números reais no eixo X, e a parte imaginária, que vai estar acompanhando a parte imaginária, vai ser a abscissa do eixo Y. E a gente pode somar também e subtrair enquanto pares ordenados. Bom, e esse par ordenado, uma vez que ele vai para um plano cartesiano, a gente chama de plano de Argand-Gauss, a gente pode determinar um módulo. Então, veja só. Vamos, então, desenhar o plano cartesiano para que a gente possa colocar nesse plano cartesiano alguns números complexos, ok? Então, veja só. Deixa eu só botar aqui em 90 graus. Ok. Então, qualquer número complexo pode ser colocado em um plano cartesiano. Então, se eu tenho, por exemplo, Z1 igual a 3,5, eu posso colocar esse Z1 num plano cartesiano. Ok? E aí, eu posso calcular o módulo desse número complexo. O que é o módulo de Z1? O módulo de Z1 vai ser justamente a distância entre o Z1 e a origem do plano cartesiano. Então, essa distância entre Z1 e a origem do plano cartesiano é o que a gente vai chamar de módulo de Z1. Então, aqui a gente tem o módulo de Z1. Okay? E aí, a gente recai aí no Teorema de Pitágoras para determinar o valor desse módulo, ok? Então, se eu quiser achar o módulo aí desse número complexo, eu sei que no triângulo desenhado acima, eu tenho que esse cateto aqui vale 5 e esse cateto aqui vale 3. Então, para esse triângulo retângulo, se eu aplicar o Teorema de Pitágoras, eu descubro o módulo de Z1. O módulo de Z1 é 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo de Z1 é igual a 25 mais 9. Isso na raiz, claro, né? Que a gente está utilizando o Teorema de Pitágoras para isso. Então, o módulo de Z1 é igual a raiz de 34. A gente pode analisar essa situação de uma forma mais genérica, considerando ali o A e o B, né? Considerando um número complexo na forma Z igual a A mais BI,
a gente pode ter aqui que o módulo de Z, nesse caso, então, a gente conclui que o módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por exemplo, se eu tiver o número complexo Z igual a menos 3 mais 4i, e eu quiser saber o módulo de Z, se eu aplicar na fórmula, eu vou ter módulo de Z igual a menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Módulo de Z igual a 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. Opa, estou esquecendo do radical aqui, ó. Então, módulo de Z é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo de Z, nesse caso aqui, é igual a 5. Então, eu posso calcular o módulo de qualquer número complexo, utilizando essa fórmula aqui. O que é o módulo? Vai ser a distância do ponto onde se localiza o Z até a origem do plano de Argat-Gauss, certo? Plano de Gauss. Então, veja bem. Se esse número complexo ele tem um módulo e ele pode ser identificado no plano cartesiano, e a gente traça um segmento entre a origem até o número complexo para determinar o seu módulo, em cima disso, a gente vai ter também que esse segmento ele vai ter um ângulo em relação à horizontal. E esse ângulo é chamado de argumento do número complexo, certo? Então, veja só. Dado um número complexo qualquer identificado num plano cartesiano, bom, esse número complexo, né, esse segmento, que é o módulo dele, ele vai fazer com a horizontal um ângulo. E esse ângulo é o que a gente vai chamar de argumento ou argumento principal do número complexo, porque o argumento principal tem que ser um ângulo definido de 0 até 360 graus. Como assim argumento principal? É porque um número complexo pode ter infinitos argumentos. Depende do número de voltas que se dá num círculo trigonométrico. Como a gente não vai estar interessado nos inúmeros, nos infinitos argumentos que o número complexo vai ter, a gente só vai estar interessado naquele ângulo compreendido em uma volta do círculo trigonométrico. Então a gente chama de argumento principal, ok? E é a partir desse argumento principal que a gente pode escrever um número complexo na sua forma trigonométrica. Vamos olhar aqui, por exemplo, no plano eu vou colocar o número Z igual a 2,8. Ok? E aí, quando eu identificar o Z no plano cartesiano, vou pegar aqui o número menor, vou botar 2,3. E aí, quando eu identificar o Z no plano cartesiano, no eixo X eu marco o 2, no eixo Y eu marco o 3. Então, para identificar o Z no plano cartesiano, vai ser o 2,3.
3. E aí a gente tem o argumento. Observe que daqui para cá vale 3, daqui para cá vale 2, e o que a gente tem é um triângulo retângulo, e o argumento nada mais é do que o ângulo desse triângulo. Então vejamos. Pegando o triângulo retângulo, que aqui eu estou tracejando de laranja, vou desenhá-lo maior aqui embaixo. Deixa eu ajeitar esse aqui. Então, a gente tem o ângulo. Daqui para cá vale 3. Daqui para cá vale 2. E o número complexo é z igual a 2 mais 3i. Veja que se eu fizer o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu não tenho a hipotenusa ainda, né? Eu posso descobrir a hipotenusa, eu posso descobrir o módulo de z. O módulo de z será a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo de z será a raiz quadrada de 4 mais 9. Significa dizer que o módulo de z é igual a raiz quadrada de 13. Como não tem raiz quadrada de 13 exata, a gente vai deixar que a hipotenusa desse triângulo aqui é igual a raiz de 13. Observe que se eu fizer 3 sobre raiz de 13, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou ter o seno do argumento, eu vou ter o seno de θ. Ou seja, o seno de θ é 3 sobre raiz de 13. E o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É 2 sobre raiz de 13. Se ao invés de eu ter aqui o 2 e o 3, eu tivesse o A e o B, se eu tivesse o número complexo escrito na sua forma, digamos assim, algébrica, para qualquer valores de A e B pertencente aos reais, o meu seno de θ vai ser justamente o B sobre o módulo de Z. E o meu cosseno de θ será o A sobre o módulo de Z. Então, eu posso perfeitamente fazer uma troca. Onde tiver A, e a troca que eu posso fazer é justamente essa daqui. Ó. Se eu fizer o meu pelos extremos, eu vou ter que B é igual a módulo de Z vezes o seno de θ. E aí eu vou ter que o A é módulo de Z vezes o cosseno de θ. E aí eu vou fazer a troca aqui e aqui. Quando eu fizer a troca, eu vou ter que o número complexo na sua forma trigonométrica será módulo de Z vezes o cosseno de θ, que é o A, mais BI. Módulo de Z vezes o seno de θi. E se eu colocar o módulo de Z em evidência, eu vou ter somente dentro do parêntese, o cosseno de θ e o seno de θi. E essa será a forma trigonométrica de se escrever um número complexo. Por exemplo, se eu tiver um número complexo e esse número complexo tiver o seu argumento, o seu módulo igual a raiz igual a 12. Botar o seu módulo igual a 12, ok? E o seu ângulo em relação à horizontal for o ângulo de π sobre 5, então escrever esse número complexo na sua forma trigonométrica é 12 vezes o cosseno de π sobre 5 mais o seno de π sobre 5i. Essa é a escrita do número complexo na sua forma
trigonométrica. Então a gente sabe escrever um número complexo na sua forma algébrica, sabe escrever um número complexo como um par ordenado, e agora a gente sabe escrever um número complexo na sua forma trigonométrica. Esse ângulo ele é chamado de argumento principal do número complexo, né? E o módulo de Z a gente calcula utilizando a fórmula para módulo que eu já mostrei para vocês. Então é isso, a nossa aula de hoje de matemática 1, certo? Acaba por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.